Hoje estamos reunidos aqui, né, para um bate-papo, para um papo aromático, para falar do óleo essencial de cipreste, que é um óleo que todo mundo conhece pelos benefícios de circulação, né, de apoio à circulação, cuidados com o sistema circulatório, mas ele é muito além disso. E hoje a gente vai descobrir o porquê, a gente vai contar aí os aspectos dos benefícios físicos dele, dos benefícios emocionais e também como podemos utilizar esse óleo. O cipreste, ele era usado nos tempos antigos, principalmente como incenso para purificação. Os antigos já sabiam que as raízes do cipreste estavam profundas no solo. É uma planta é um arbusto muito alto, consequentemente, ela tem raízes profundas para sustentar esse tronco. Ele tem um aroma de floresta, ele traz energia, paz, conforto. Há possíveis medos, há quadros de sentimentos de ansiedade. E na evolução da espécie das plantas, ela foi uma das primeiras plantas a produzir óleo essencial. Quando a gente estuda lá na formação, né, de todos esses aspectos da natureza e da origem dos óleos essenciais, a gente entende como os óleos essenciais, eles são a imunidade da planta, como eles como eles protegem essas plantas das ameaças, tanto de temperatura, quanto de outros animais, né, que podem vir a ser predadores dessa planta. Ele contribui para o entendimento de uma vida cíclica, favorecendo o otimismo, a fluidez para as mudanças, e aí a Jaque vai entrar bem profundamente aí nesses aspectos emocionais, e vocês vão entender melhor sobre esses aspectos. Ele é derivado dos galhos do alto pinheiro, chamado evergreen, e possui um aroma que é descrito aromaticamente como limpo, fresco, amadeirado, herbáceo. O método de extração do óleo essencial é a destilação a vapor, sendo a folha a parte da planta de onde é retirado esse óleo essencial. E o principal componente químico é o alfa-pineno. A embalagem do óleo de cipreste da Doterra é de 15 ml, e ele é um dos principais componentes do mix de massagens Aromatouch. Foi um dos óleos que a gente fez Vaporomático há pouco tempo. Uma das literaturas, ele não recomenda o uso tópico para gestantes, mas pode ser usado para gestantes de forma aromática. Adulto e criança pode usar tanto da forma tópica quanto da aromática. E para ninguém é recomendado o uso de forma interna. Então, ingestão do cipreste não faremos. Entrando nos benefícios físicos, ele vai ser um óleo que promove fluxo e movimento. Isso tanto a gente vai ver da parte física quanto da parte emocional. Então, aí, ele vai ser um óleo que vai equilibrar muito os fluidos corporais. E aí, entrando em cada aspecto, vocês vão entender por quê. As principais moléculas aromáticas desse óleo, elas vão nos promover propriedades de serem antibacterianos, antissépticas, antirreumáticas, estimulantes, vasoconstritoras e tonificantes. Fisicamente, ele vai ajudar para quem pratica exercícios físicos ou deseja começar a prática, dando um suporte muscular, ajudando também a ter mais energia, reduzindo as tensões ocasionais musculares, ósseas. Vai ser um grande aliado, então, do pré e do pós-treino. Ameniza também a dor muscular, minimiza câimbras, promove o relaxamento das pernas cansadas. Quem trabalha muito em pé ou muito sentado, que fica muito na mesma posição, ou precisa usar algum calçado, ou por atividades em casa também passou um longo período na mesma posição, vai ser um grande auxílio utilizar o cipreste
para aliviar. Então, a questão das pernas cansadas, também nas pernas inquietas. Tem até uma síndrome, né, intitulada a Síndrome das Pernas Inquietas. Quem tem, pode usar o cipreste também. Auxilia no equilíbrio da circulação sanguínea e da circulação linfática. Então, olha como faz todo sentido. Olha os fluidos, né? Fluido sanguíneo, fluido linfático. E promovendo o equilíbrio desses dois fluidos no nosso organismo. Vai ser também um suporte para os vasinhos, para as varizes, justamente porque ele vai ser um óleo que promove a circulação sanguínea. Com isso também auxilia nos casos de sangramento nasal e pode ser associado, nesse caso, ao Sempre-Viva, que é um óleo que também ajuda a conter esse sangramento nasal. Pensando aí também, entrando ainda mais na questão linfática, ele vai ser um excelente suporte para a retenção de líquido, para os tornozelos inchados, daquelas pessoas que têm, às vezes, até uma dificuldade com certos calçados, que o calçado, às vezes, não entra no pé, né, ou uma bota, alguma coisa que já vai pegar uma parte do calcanhar, do tornozelo, desculpa, ou até um pouquinho ali da canela. Você pode usar o cipreste de forma tópica, e a Nath vai explicar bastante sobre as formas de uso, mas o cipreste usado com constância, fazendo um protocolo mesmo de uso, vai auxiliar muito esses edemas corporais. Ele promove esse apoio linfático, auxiliando também a sudorese e a transpiração excessiva. Aquela transpiração, principalmente de mãos, pés, aquelas pessoas que sempre estão com uma transpiração nas extremidades, ou que relatam também um suor excessivo nas axilas e que às vezes podem até causar um mau cheiro, porque está em desequilíbrio. Então, ele vai ser ótimo para ser usado no desodorante, né, para controlar o excesso aí da transpiração e pela propriedade antisséptica, também junto ali com a melaleuca, dependendo se você tiver o Niauli também, para ajudar a reduzir a questão antifúngica, porque, na verdade, quem promove o odor vão ser os fungos. Ele também vai ser ótimo para usar antes de viagens ou após viagens longas, seja de ônibus, de carro, de avião, que os nossos membros, principalmente os membros inferiores, costumam reter esse líquido. Como a gente fica, né, na mesma posição, às vezes não é possível fazer uma circulação, às vezes não dá para parar durante essa viagem, ou mesmo no avião não dá para você ficar levantando, né, para trabalhar a movimentação dos fluidos corporais. Usa o cipreste e antes e depois. Antes para você prevenir e depois porque pode, mesmo usando, você ainda pode ter algum desconforto. E também pode ser usado no abdômen, porque a gente está falando de líquidos, né? Às vezes, as pessoas também, durante a viagem, elas ficam tensas e costumam urinar mais. Então, para controlar o fluido corporal como um todo. A excreção, ela vai acontecer tanto pela sudorese, quanto pela respiração ou pela urina. A gente vai eliminar aí os líquidos. E aí, pode ocasionar a pessoa ter mais vontade de fazer xixi, e o cipreste também vai ser um grande apoio para isso, para diminuir essa vontade de ir ao banheiro toda hora. Ele também vai ajudar a melhorar o aspecto da pele, para romper ali a celulite, liberar aquela gordura parada em alguns pontos. A gente sabe, né? Mulher já sabe aonde que geralmente aquela gordura gosta de se acumular, né? Um culote, uma barriga, glúteos. E fazer massagens, né? Sejam com drenagem linfática ou massagem mesmo simples, como uma massoterapia, ou você mesmo ter uma constância dessas massagens, vai ser muito benéfica. Com cipreste, com grapefruit,
com Aroma Touch, com Smart Sense. São óleos aí que podem ser unidos em um blend, se você desejar. E também fazendo, depois que você faz essa massagem, você pode usar uma compressa quente. Você vai sentir aí uma melhora dessa aparência da pele. Ele é também um óleo essencial que auxilia nos casos de desequilíbrios de próstata, pâncreas, ovários, vai melhorar as ondas de calor da menopausa, vai promover o equilíbrio desse fluxo de calor do corpo feminino. Então, para as mulheres, ele vai ser benéfico tanto no ciclo menstrual, porque ele vai ajudar aquela mulher que tem pouco ciclo e que precisa, porque quando ela está retendo muito esse sangue, né, ela pode ter problemas ali de ovários, de útero, mas também para aquela outra mulher que tem um fluxo menstrual muito forte, muito acelerado, ele vai promover o equilíbrio do corpo. Junto com isso, ele também vai amenizar dores, amenizar cólicas durante esse período. Então, ele vai ajudar tanto as mulheres que estão no menopausa, quanto aquelas que ainda estão com o ciclo menstrual ativo. O cipreste auxilia o descongestionamento do fígado, da vesícula biliar, equilibrando a urina, auxilia também nos casos de enurese noturna ou de incontinência urinária. Então, pensa, também ainda falando em fluidos corporais, e aí a gente vai pensar também nas crianças, aquelas crianças que não conseguem dormir sem fazer xixi na cama. Lembra que eu falei lá das questões dos medos? A Jaque vai entrar mais nos benefícios emocionais, mas esses medos, essa urinar na cama à noite, principalmente, pode estar muito relacionada aos medos que a criança tem. Então, fazer o uso do cipreste ou do cipreste com juniper berry no difusor tópico vai ser um apoio aí para a criança para que ela venha ter uma noite de sono completa e sem o xixi na cama. E também vai ser um apoio respiratório, ajudando a sensação das vias aéreas livres, amenizar a tosse, e promove para a pele do rosto limpeza, a astringência e ajuda aí, consequentemente, também a controlar a oleosidade. Então, se a gente pegar o cipreste com vários óleos que a gente já conversou aqui no Papo Aromático, olha que quantos benefícios que ele tem, né? De vários óleos que a gente já falou. Mas também ele pode ser unido a outros desses óleos para unir benefícios, né? E aí as meninas, inclusive, vão falar de óleos complementares, de combinações. Jaque, pode prosseguir, por favor. Boa noite, gente. Tudo bem? Então, falando dos benefícios emocionais, dos aspectos emocionais do cipreste. Lembrando só fazer uma parte, porque ele é um aroma que eu adoro. Adoro os amadeirados. E ele é o óleo essencial do movimento e do fluxo. Interessante, a gente tem sempre que lembrar que eles estão relacionados, o emocional com o físico. Tudo que a Lilian falou foi fluxo. Fluxo sanguíneo para melhorar a circulação como apoio circulatório. Fluxo na questão de excreção, seja de suor, seja de urina. Então, ele é um óleo essencial também para liberar o fluxo da nossa vida. Então, para ele, a gente vai poder dizer 3 palavras. Ele é animado, ele vai te dar ânimo, é lógico, né? Ele vai melhorar o fluxo. Ele é limpo, o cheiro dele é muito de limpeza, de limpo, e ele é energizante. Então, quando a gente pensa no cipreste, a gente tem que pensar que ele traz flexibilidade ao nosso coração e à nossa mente. Ele trabalha as questões que estão lá estagnadas, que estão paradas, promovendo de novo o fluxo e o movimento do corpo e da mente. Então, ele vai ajudar com todas aquelas questões que estão atravancadas, que a gente não consegue resolver. O
cipreste, ele vai ensinar a alma a deixar o passado no passado e vai para seguir o fluxo da vida. Ele desfaz aquelas mágoas do passado, enraizadas no nosso inconsciente. É um óleo essencial indicado para aquelas pessoas que têm tendência perfeccionista, que sempre está lá se cobrando, que sempre está lá querendo melhorar o que já está muito bom, e que às vezes fica lá estagnado e parado, porque o perfeccionismo acaba atrapalhando, tá? Então, são aquelas pessoas que estão mentalmente ou emocionalmente presos, tensos, que são sobrecarregados, que estão tristes e que têm aquela postura e aquele pensamento rígido, que não consegue ser flexível, que não consegue ser maleável. Tá? Ele vai abrir em decorrência da necessidade de controlar as pessoas. Ele vai agir nessas pessoas que têm necessidade de controlar o outro, tá? Tem necessidade de controlar as circunstâncias, que tem necessidade de controlar as pessoas, que força situações, ao invés de permitir que a vida corra naturalmente. Aquelas pessoas que estão sempre querendo prever o futuro, coisa que é impossível. Então, são aquelas pessoas que estão sempre angustiadas porque são muito fechadas naquele caminho e não conseguem, às vezes, improvisar. O óleo essencial, o cipreste, eu acho que é o óleo essencial para ajudar a gente a lidar com os improvisos da vida. Ele vai ensinar também o indivíduo a ser mais flexível, vai ensinar a gente a amadurecer a personalidade, ele vai ensinar a gente a deixar de lado as preocupações e vai ensinar a desfrutar das emoções de estar vivo. É o que eu falei, às vezes a gente tenta lá ficar pensando no futuro, planejando um futuro de uma forma que a gente não tem o controle, enquanto o presente está passando e a gente não está vendo, não é? Mostra também que antes de condenar, é melhor você crescer e desenvolver. Deixar a vida seguir o fluxo normal dela. Lógico que a gente tem que planejar, a gente tem que sonhar, a gente tem que pensar no futuro, mas não viver não viver em função dele, não é? A gente está só com o presente aqui. O resto é resto. Passado, passado, futuro é futuro. E é o óleo essencial também do deixar ir. Ele vai auxiliar no desapego e em movimentos de luto, de mudanças, de ruptura, em todas essas partes que a gente tem que passar por mudanças, que a gente tem que desapegar. E aí também, né? Desapegar das emoções, às vezes desapegar das pessoas, desapegar das coisas, tudo que acaba atrapalhando o fluxo. Pensa no fluxo de um rio. A vida é um rio. Quando você começa a juntar as coisas, são aqueles entulhos que vão parando nas curvas do rio e que acabam ocupando mais espaço do que até a correnteza da água. Então, ele vai ajudar a gente a limpar os nossos caminhos. Trabalhando as emoções negativas, ele vai então trabalhar o perfeccionismo, o medo, a rigidez, a estagnação, o controle e a tensão. Pensando nas propriedades positivas, desculpa, gente, ele vai trabalhar a adaptação, a flexibilidade, a confiança e a fluidez. Tá? Os óleos essenciais que combinam emocionalmente com ele: o cilantro, o intergreen, o tomilho e o aromatouch. Olha só, óleos essenciais que vão trabalhar realmente a questão do fluxo, a questão do desapego mesmo, do deixa fluir, deixa aí, tá bom? A vida segue o fluxo normal, a gente não precisa ficar pensando muito dela, a gente tem que planejar e executar. E o futuro vai se cumprindo de acordo com o que a gente faz hoje. Certo? Nath, com você.
Boa noite. Eu vou falar então um pouco das formas de uso do cipreste, e começando pela forma aromática. A Lilian começou falando que ia colocar o óleo dela no difusor, e ele é uma delícia para ser colocado no difusor. Então, uma das formas de uso dele é utilizar ele no difusor tanto puro, como combinado com algum outro óleo. Ele fica muito bom com a bergamota, com a salve esclareia, com a lavanda, com o lemon, com a orange e com o sândalo, entre outras diversas combinações que a gente pode fazer. Outra forma de uso dele é através da inalação em concha. Basta colocar uma gota na palma das mãos, aproximar do rosto e respirando profundamente. Essa é uma forma muito prática e muito eficaz, né, que a gente pode fazer onde a gente estiver, seja, né, no trabalho, em uma viagem, ou até mesmo em casa. Outra forma de uso dele é inalando diretamente da embalagem. Basta abrir a embalagem e respirar profundamente. Uma outra forma de uso dele é como um apoio a uma respiração saudável. Então, a gente pode utilizar ele tanto no difusor como através da inalação em concha, para obter esse apoio. Outra forma de uso é a forma de uso tópica. Quando a gente for utilizar o cipreste topicamente, a gente vai fazer uma diluição em um óleo de vegetal. Basta colocar mais ou menos uma moeda de quantidade de óleo vegetal e 1 a 2 gotas do cipreste e fazer a diluição. E ali a gente vai passar na região que a gente tem interesse. Dessa forma, a gente vai, né, aproveitar mais o óleo, porque ele vai ter maior tempo de duração na nossa pele, então a gente vai conseguir, né, extrair mais benefícios ainda do óleo essencial. E com a forma de uso tópica, a gente pode utilizar ele com o objetivo, né, de relaxar as pernas cansadas, às vezes depois de um longo dia de trabalho, a gente fica, né, com as pernas mais cansadas. A gente pode utilizar ele fazendo uma massagem nas pernas. Podemos fazer uma massagem também nos dedos, nos punhos, até mesmo nos ombros e nessa região do pescoço, depois de muitas horas, às vezes, no computador ou na mesma posição. Ele vai ser um apoio também antes do treino e depois do treino. A gente pode também fazer uma massagem ali nas pernas, nos pés, com o cipreste diluído no óleo vegetal. Ele vai ser um apoio também à nossa respiração, a trazer uma respiração mais tranquila. Então, podemos utilizar ele, né? Às vezes combinado com copaíba, com ravensara, e aplicar nas regiões de pulsação. Ele também é um apoio para as dores no período menstrual. Então, a gente pode utilizar ele diluído na região do abdômen e podemos combinar também com o gerânio, com esse propósito. Ele apoia a transpiração excessiva, então a gente pode fazer a diluição dele e aplicar no local que a gente deseja, né, esse apoio. E apoia também, como a Lívia falou, né, a circulação, uma boa circulação. Então a gente pode utilizar ele ali, né, com esse objetivo de ajudar na nossa circulação, fazendo uma massagem com ele já diluído na região que a gente deseja esse apoio. Ele também pode ser utilizado dessa forma para as dores musculares e também com apoio às celulites tão indesejadas. Então, a gente pode fazer uma massagem com ele também. E ele pode ser utilizado também para massagem, num creme para massagem. Então, a gente pega um creme de base neutra, coloca ali, né, algumas gotas do cipreste e faz a massagem. Ele vai trazer também um apoio linfático. Então, a gente pode utilizar ele, né, ou diluído no óleo vegetal, fazendo uma massagem, ou até mesmo no creme de massagem, que eu acabei de falar. Ele apoia também casos de câimbras musculares, a gente pode fazer uma massagem com ele no local, e também como um cuidado da pele. Ele também vai trazer esse apoio, basta a gente utilizar ele também diluído em óleo vegetal no local que a gente deseja esse apoio de cuidado. Meninas, vocês têm mais alguma outra forma que vocês usam o cipreste?
Aquela questão, né, que a gente falou sobre a enurese, então, para criança, aplicar à noite, passar na barriguinha, diluído de acordo com a idade, ou colocar no difusor com juniper berry, dependendo se forem aqueles terrores noturnos, vão ser muito bom esses dois óleos juntos. E também na sola dos pés, mas principalmente ali na região do sistema urinário, né, uso tópico para essas crianças. E também já vi pessoas usando, eu particularmente nunca usei, no shampoo também, porque como ele é um óleo que vai ajudar na questão da oleosidade, também é uma alternativa. Vamos supor que você não queira usar melaleuca, ou seu melaleuca acabou, mas você tem cipreste, pode usar o cipreste também. Quando você quiser vitalidade também, lembrando que ele é um óleo que traz, né, essa movimentação aí do fluxo das energias, das emoções, também usar de forma por inalação, no difusor. Eu acho que a questão do desfraude noturno, ele é um excelente aliado, igual a Lilian falou. Vamos começar a usar ele para o desfraude noturno como um aliado. E eu gosto muito dele junto com o lemon para quando eu tô com as pernas inchadas, tá? Na época da gestação eu diminuí um pouco o uso dele, mas antes de estar gestante eu usava muito ele combinado ou com o lemon ou até com a pomada de Piblu, para a questão de inchaço das pernas mesmo. Esse fim de tarde que está muito quente, o pé está todo já pãozinho, eu gosto bastante dele. Gosto do cheiro, gosto do efeito. Se você gostou desse vídeo, curta para o YouTube saber que você gosta desse tipo de material. Inscreva-se no canal para que você receba todas as nossas notificações e compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai gostar desse conteúdo. E na próxima semana a gente te espera ao vivo